tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem hoje como convidada aqui ao meu lado Roseli Cunha da Deloitte. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Gilberto. Muito bem-vindo ao programa Urban View. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado você pelo convite. Muito bem, o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com a Roseli, é o seguinte: desenvolvimento urbano de grandes áreas. Como criar soluções integradas e multidisciplinares. Nós vamos conversar com a Roseli aqui, entre outros assuntos, sobre como é feito o planejamento para o desenvolvimento de grandes áreas e quais são as suas etapas, que caminhos nós percorremos para chegar até uma transformação de uma grande área. Porque os investidores ou proprietários devem buscar uma consultoria para o desenvolvimento de uma grande propriedade. E como alinhar as expectativas de retorno de investimento por parte do proprietário, do investidor e da consultoria. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo com a Roseli, está aqui ao meu lado Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Bem-vinda, Roseli. E bem-vinda você em mais uma edição aqui do Urban View. Eu quero convidar você para votar na nossa enquete, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você votar: como você avalia hoje a Alphaville enquanto exemplo de desenvolvimento urbano de uma grande área? 3 opções para você. Primeira opção, positivamente, um exemplo de uma nova centralidade bem-sucedida. Segunda opção, é interessante apenas para quem consegue concentrar todas as suas atividades lá. Ou terceira opção, negativamente, já conta com todos os problemas da grande metrópole. Eu aguardo a sua participação e outra forma também de você participar, enviando suas questões para cá, perguntas, comentários, urbanview@urbansystems.com.br. Muito bem. E a Deloitte, muitos de vocês que estão nos assistindo devem conhecer, é uma grande consultoria com presença internacional e grandes empresas como ela têm exercido um papel muito importante no planejamento de grandes projetos imobiliários. São grandes empreendimentos normalmente que envolvem a criação de verdadeiros novos bairros com impacto em todo o seu entorno, né? Na verdade é quase que uma transformação, a criação de uma nova centralidade. Então no Urban View de hoje a gente vai conversar aqui com a Roseli Cunha para buscar entender a complexidade das diversas etapas envolvidas nesse tipo de projeto, que vão desde pesquisas e estudos de produto, análise e potencial de mercado, viabilidade, aspectos comerciais, jurídicos, de marketing e muitos outros aspectos, todos decisivos para o sucesso de empreendimentos que envolvem vultuosos investimentos. Então, Roseli, perguntar para você assim, com a pergunta básica, em linhas gerais, como é que é feito o planejamento para o desenvolvimento de uma grande área e quais são as suas principais etapas? Bom, a gente passa por alguns aspectos muito importantes, né? Os proprietários de grandes áreas, sejam elas rurais ou urbanas, têm um problema muito originário, que é entender exatamente quanto é que vale aquela propriedade do ponto de vista de potencial, não de comparação. Quando a gente se depara com vários segmentos econômicos e percebe que todos eles acontecem sobre um imóvel, e que a importância patrimonial que era dada no passado hoje é muito mais relevante, porque os negócios se transformam, né? Uma agência bancária que ocupava 2.000 metros hoje ocupa 1.000, um hipermercado 500, provavelmente, e invariavelmente o varejo está numa localização bastante interessante, muito importante na cidade, porque é pré-requisito para que ela exista. Quando a gente pensa nos hipermercados e entende que esse negócio está se transformando e que grandes supermercados também têm uma realidade diferente de supermercados de bairros e que as pessoas precisam de menos tempo para o seu consumo, sobra o quê? Sobra o terreno, né? E nesse exato momento, o patrimônio, por vezes, é maior do que o próprio negócio. E para que a gente entenda que lugar ocupa na empresa a importância desse assunto, começa todo o nosso planejamento, que é um grande olhar, um grande mapeamento de propriedades, entender quais propriedades têm valor para o desenvolvimento imobiliário, do ponto de vista de desenvolvimento mesmo, geração de renda, e muitos grupos de grandes propriedades têm o interesse de renda, não o interesse apenas de venda, né, de transformar, enfim. Até porque, só para o pessoal que está nos assistindo entender, quer dizer, é aquela história, você tem uma grande área num determinado local perto, o
limítrofe, dentro do grande centro urbano ou limítrofe ao grande centro urbano. Uma coisa é você pegar aquela área, X hectares, e vender. Sim. Por exemplo, ele vale, só para título de exemplo, ele vale R$1 milhão. Exato. Outra coisa é o que você falou, é o potencial de investimento. Agora, se essa área eu fizer um planejamento para ela e colocar toda uma série de elementos dentro dessa área, aí nós não estamos mais falando de vender uma área por R$1 milhão, nós estamos falando de gerar 5 milhões de receita em função de determinadas coisas. Basicamente é isso. Basicamente é isso. A gente está numa escala de valor onde um terreno bruto, né, ou com uma ocupação anterior industrial, o que seja, ela tem um valor, né, porque a terra ela valoriza na medida em que o desenvolvimento do seu entorno acontece. Quando a gente coloca adjetivos no desenvolvimento desta área, visando a maior e melhor valia e a melhor ocupação, porque é uma grande área, dentro ou fora da cidade, ela tem uma importância em todo o seu entorno, ela tem um efeito, né, bastante grande. Então, no momento em que eu vendo uma terra rural por um alqueire, um hectare, é uma coisa, é uma cotação, está baseada em plantação de agrobusiness, por exemplo. Quando eu olho para essa propriedade, vejo como ela está contextualizada dentro de um município ou até de um estado e entendo que essa área ela tem potencial para ser um novo bairro ou uma nova cidade em algum momento, porque a gente tem o poder de inverter o eixo dessa cidade em algumas situações, eu preciso olhar como, primeiro, o que esta cidade precisa, como o desenvolvimento dessa grande área corrobora com o crescimento do município e no atendimento de todas as suas necessidades de equipamentos, residência, o que seja. Esta nova centralidade pode gerar um desenvolvimento da cidade com a atração de empresas, né, e gerando emprego, receita, impostos e tudo que vem a reboque. E claro que, naturalmente, à medida em que a gente agrega valor e informação para a área, o valor dela sai de hectare, ele passa a valer por lote e passa a valer como uma incorporação imobiliária. Então, a escala de valores é muito grande. Os múltiplos nestes tipos de projetos são extremamente agressivos e o que a gente percebe realmente que falta, e esse é a nossa função dentro da consultoria, é esclarecer para o proprietário, primeiro, é o momento certo? Segundo, o que fazer? Como fazer? Como agir em parceria com o município para que os dois agentes se unam e tragam para aquela localidade. Até porque nesse tipo de caso existe uma participação ou interesse do poder público, porque são grandes áreas dentro de um determinado município e a destinação que será dada a essa área impacta também não só o seu entorno, como às vezes a própria cidade. E aí entra o poder público, a prefeitura, que nisso, talvez às vezes até o Estado, como um agente para o qual tem importância essa área? Não tenha dúvida. Um desenvolvimento de um grande bairro, de uma área, a gente pode citar alguma coisa por volta entre 1, 2, 3 milhões de metros quadrados, é uma nova centralidade, ela jamais poderá ser desenvolvida se não for em parceria com os agentes públicos. A gente tem impactos ambientais, nós temos impactos de planejamento, do seu ponto de vista de plano diretor, uso e ocupação do solo, porque invariavelmente essa área era rural e o uso rural, o olhar rural é um e o olhar urbano é outro. Sabemos que muitas das cidades das quais a gente tem tido contato, inclusive são cidades com 30, 50 mil habitantes e que de fato não vale um plano diretor. Então nós fazemos como se fosse um mini plano diretor, evidentemente com profissionais que estão capacitados que compõem um grupo de trabalho, porque isso são várias empresas que compõem um planejamento, né? Nós somos a consultoria que indica em que momento nós precisamos da pesquisa, em que momento nós precisamos de uma pessoa do ponto de vista legal, em que momento nós precisamos do arquiteto para espacializar e olhar as questões ambientais para que tudo isso seja considerado, né? Então é um grande grupo de trabalho, é um trabalho complexo que envolve a comunicação totalmente integrada entre a prefeitura e o proprietário, que visa sim e tem o poder de trazer renda, emprego, impostos
planejamento, desenvolvimento e sustentabilidade. Porque assim, a sustentabilidade é o que, Gilberto? É você conseguir, né, que aquela região, que aquela cidade tenha emprego, que aquela cidade dê resposta para todos os desejos de uma população. Mantém um ciclo de crescimento contínuo e constante, né, para que aquilo não seja só de uma coisa de resultado imediato de uma venda imobiliária simples. Né? Não existe sustentabilidade onde não existe cadeia produtiva, onde não exista dinheiro. Né? A economia e todo o desenvolvimento de negócios, ela está calcada em quê? Em produção. Se a gente não tem mão de obra, a gente não tem produção. Se a gente não tem produção para ser realizada, a gente não starta a cadeia de formação de pessoas, né? Se a prefeitura ela não recebe um input de que as empresas precisam de determinadas coisas, como é que isso tudo pode acontecer? A infraestrutura, enfim. Agora, Roseli, você como consultora, na sua opinião, qual é o fator mais limitante que você enxerga para o desenvolvimento de uma cidade? É a questão econômica, é a integração, é a comunicação, é a parceria com o poder público e demais setores? Eu diria que o grande desafio, sem dúvida nenhuma, é a integração, né? Você trabalhar com o Estado, o município, o proprietário de área, investidores e empreendedores, quer dizer, a gente tem várias cestas, né? Invariavelmente a gente percebe que os interesses são difusos e não poderiam ser diferentes, né? Cada um está tratando da sua pasta. Mas integrar todas essas forças de maneira com que elas se retroalimentem e criem uma força maior, gerem um desenvolvimento sustentável, é um grande desafio, né? O resultado do todo, né, da soma dessas partes acaba sendo muito mais... o todo acaba sendo muito maior do que o resultado da simples soma das partes, Exatamente. Né? Então, a gente percebe um desejo imenso no poder público, as cidades querem e precisam se desenvolver, a descentralização é um fato, né, em todos os tipos de cidades, a partir de 20, 50, 100, 300 mil pessoas, as cidades têm o desejo de se desenvolver, de dar resposta para a sua população. Os nossos proprietários, todos em projeto e pessoas que a gente tem falado com bastante frequência, a gente percebe uma responsabilidade muito grande ao tratar do desenvolvimento de uma área, o desejo de legado, o desejo de fazer um bom trabalho e gerar desenvolvimento para a sua região, que normalmente é a região onde a pessoa nasceu. Né? Então tem uma ligação muito interessante, emotiva inclusive, de proprietários com o município, com a região, e essa responsabilidade vem daí, do amor, né, por uma determinada região. Você falou agora há pouquinho sobre vocação, né? E vocação é uma coisa bastante importante. A pergunta que eu tenho para você aqui é: por que investidores ou proprietários devem buscar uma consultoria para o desenvolvimento de uma grande propriedade? Quando você está falando, me ocorre uma seguinte ideia, me veio uma ideia na cabeça que assim, às vezes numa área, se você olha pequeno, você fala assim, puxa, aqui dá para fazer isso. Quando você começa a abrir o olhar para essa área e você vai cada vez mais levando informações em contas, de repente, por exemplo, você pode descobrir, puxa vida, isso daqui pode ser um ponto logístico porque atende a carga que vem de uma determinada região, que já distribui. Quer dizer, você descobre, às vezes, uma vocação nunca imaginada inicialmente para aquela área. Isso é uma das razões de por que investidores ou proprietários devem buscar uma consultoria para o desenvolvimento de uma grande propriedade? Também é um bom motivo, mas eu acho que o principal motivo é ter o elemento isento, né? Nós não somos empreendedores, nós não somos investidores, nós somos consultores. O papel do consultor é levar a informação para que o proprietário tenha a base, né, com clareza, daquilo que de fato tem que ser considerado no desenvolvimento e numa futura negociação. Trazer para a mesa o valor real de mercado e de potencial de uma área tem que ser feito por uma entidade que seja de fato, que não tenha um interesse, um viés, né, de olhar. E exatamente essa é a nossa maior contribuição. Nós trazemos a informação baseada em pesquisa, baseada em dados técnicos, baseado em mercado, né? Respeitando os limites de uma região, porque eu acho que a gente percebe erros no sentido de cabe vários produtos, mas a gente vê um exagero muito grande. E aí a gente também, recorrentemente, ouve a bolha, ouve outros fatores, e na verdade não é isso, né? É apenas
a falta de compasso, de quanto fazer de cada produto em cada região, e o exagero, claro, tem consequência, né? O nosso Olhar da Semana fala justamente sobre soluções integradas, você falou da importância de integrar soluções, e multidisciplinares, porque ela vem de muitos olhares, envolve arquiteto, envolve legislação, envolve marketing, envolve comercial, né? Então nós vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos supor que eu tenha a Sandra que sempre tem muito dinheiro, coisa e tal, é proprietária de uma grande área, e procura você lá na Deloitte para falar, olha, eu tenho essa grande área. Então, qual é o passo que é seguido pela consultoria? Como é que ela conduz a Sandra com a sua propriedade? O que acontece primeiro? O que é feito primeiro? O que vem depois? Qual a importância do jurídico, do marketing, do comercial? Que hora que entra o arquiteto? Como é que funciona isso na linha do tempo, digamos assim? Bom, na linha do tempo, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento de mercado. O estudo de mercado vem para dizer tudo o que a região tem e, consequentemente, numa lupa menor a área, né, propriamente dito recorte, tudo que a região precisa, né? Isso tudo está diretamente ligado a cadeias produtivas, porque, como eu disse, não existe sustentabilidade sem dinheiro. Se a gente percebe que há uma cadeia motriz e que ela é a engrenagem de desenvolvimento daquela região, a gente consegue dizer se aquela região tem um cenário 20 mais 20, 50 mais 50, né? Exemplo de cadeia do petróleo, cadeia têxtil, cadeia mineral e etc e tal. Então a gente começa a olhar para o dinheiro, né? E entender quanto deste dinheiro é consumido na região, o que tem e o que falta. A gente também olha com bastante cuidado a relação entre cidades, né? Porque existem cidades que polarizam e cidades que são polarizadas. Então, para alguns produtos, a gente tem uma área de influência de 100 quilômetros. Se eu tenho uma universidade, eu posso sim trazer pessoas de 100, 200 quilômetros. Se eu tenho um shopping, eu posso trazer pessoas de 20, 30 ou até 40 quilômetros. Para um residencial, isso é diferente. Além disso, a gente olha também a questão socioeconômica. Como é que cresce essa população, renda, né? Quais são as cidades neste entorno que estão acima da média nacional? Isso é um indicador muito forte de que existe pungência naquela região. Então, eu posso dosar, né, quais produtos que eu posso colocar. Além disso, esse equilíbrio e essa fotografia do que é essa região, daquilo que tem e daquilo que falta, nos dá uma clareza se o que tem está apropriado, ou se a gente pode subir um degrau. Quer dizer, eu tenho um hotel familiar, eu posso ter um hotel de bandeira internacional, eu tenho um 3 estrelas, eu posso colocar um 4 e assim por diante, porque isso tudo está pautado no dinheiro. Quando a gente chega numa matriz de possibilidades, é claro que eu preciso espacializar isso no terreno e neste momento eu preciso da figura do arquiteto, que vai olhar a topografia, que vai olhar as questões vegetais, e que acomoda dentro daquilo que é o natural do terreno os equipamentos que a gente listou. Acontece que nem todo produto ele se sustenta. Eu posso ter a vocação de um produto e ele pode caber no meu master plan, mas ele pode ter um limitador de preço de mercado que não me permita colocar ele dentro do meu desenvolvimento, porque ele não consegue suportar o valor, ele custa muito caro. E neste momento a gente faz uma verificação para saber se todos os produtos que nós chegamos, a gente consegue desenvolver, porque ele precisa gerar riqueza econômica. Isso é uma viabilidade econômica. É uma viabilidade econômica financeira, porque se eu estou desenvolvendo esse projeto tem que ser realizado por alguém. Se essa entidade que é realizadora, ela não tiver uma resposta econômica, ela não vai fazer o projeto. Então, eu faço essa viabilidade, essa pré-viabilidade, né, porque ainda não tenho números muito precisos, para que eu tenha a indicação de que, ok, vamos em frente, esses produtos são viáveis, gera riqueza para o desenvolvedor, para o investidor, e ele tem um preço de mercado que as pessoas conseguem pagar, tá certo? A partir deste momento, nós estaríamos já entrando num processo de roadshow, buscando empreendedores e investidores que se interessam em desenvolver esses produtos, e aí a gente tem a participação tributária e de advogados para desenhar. A parte jurídica também foi vista nessa etapa, antes do roadshow também foi contemplada a parte jurídica? Sim, a gente, claro, precisa olhar a questão de propriedade, né? A gente sabe que
nem todas as propriedades estão regulares, tem uma investigação ambiental, nós temos algumas pinceladas aqui para ter minimamente um conforto, né, de apresentar esse negócio para um desenvolvedor. A minha está regulada, tá? Ah, você tem escritura, ela está registrada, porque sou eu dono quem registra, então a gente precisa, evidentemente, ter contato com a documentação de propriedade, para que no momento em que a gente faça a apresentação a investidores e desenvolvedores, esta etapa preliminar, né, ela é preliminar, ela será aprofundada e, evidentemente, será tratada nos seus detalhes. E hoje nós temos diversas formas de estruturar o negócio, através de um FII, através de um FIP, que são fundos de investimentos, hoje, né, num número bastante significativo, né, está aí a nova bolsa com esses indicadores. Nós podemos fazer no regime de incorporação. FIP é um fundo de investimento privado, é isso? Isso. Hoje nós temos dentro da Bolsa de Valores o formato, né, de investimento para que um empreendimento possa ser levado à bolsa e as pessoas compram cotas e recebem a rentabilidade desses empreendimentos através, né, de retorno pela Bolsa de Valores. Então, se o empreendimento vai bem, um shopping center, por exemplo, ele distribui lucro através das suas ações. Então, alguns produtos têm muito a cara de Bolsa de Valores e tem, inclusive, uma distribuição bastante pulverizada. E aí você, bom, então aí você tinha parado na parte do roadshow quando eu te perguntei do jurídico. Então aí você começa o roadshow, você já apresentar ao mercado, a investidores, a interessados, quais são as potencialidades desse empreendimento. Feito isso, começa assim, uma captação de empreendimentos. E agora, a consultoria, ela vai além, quer dizer, na hora que começa a se tornar realidade, começa a se implantar, você tem a construtora, você tem, enfim, tem todo o negócio, a coisa começa a virar realidade. Sim. Vocês estão juntos ali. Que tipo de trabalho vocês estão fazendo nessa hora, nesse momento? Nós temos dentro da Deloitte uma área chamada Capital Project e que tem este trabalho específico de acompanhamento de obra, acompanhamento de contratos. Isso pode ser feito pela Deloitte ou por uma outra empresa de engenharia capaz de gerir todas essas ações no sentido da realização, né? Da fiscalização, da realização e dos controles dessas obras, né? Isso é comum acontecer em empresas desenvolvedoras, até porque não está acontecendo tudo no estado de São Paulo, acontece em outros estados e é um procedimento normal, mas a gente também tem essa capacidade de atendimento. Maravilha. Uma curiosidade minha, por exemplo, um proprietário de uma grande área fala assim, pô, vamos montar uma indústria automobilística aqui a 15 quilômetros da minha área. Aí ele procura uma Deloitte e fala assim, ó, tem esse fato aqui, eu estou com um faro de que eu posso fazer alguma coisa nessa área aqui que vá se transformar. E vocês vão lá e constatam que realmente aquela sensação, aquela percepção que o proprietário tinha corresponde à realidade com um pequeno ajuste ou não. Mas já aconteceram casos onde o proprietário procurou vocês com uma ideia, com uma inspiração de que algo poderia ser feito na área dele e vocês mostraram que o caminho não era esse, que poderia ser um caminho talvez que ele nunca pensasse, que ele não havia pensado que pudesse ser? Já aconteceu? Você se lembra de algum caso assim? Sim, já aconteceu de vocações serem equivocadas e a gente no final descobriu uma vocação muito melhor e o empreendimento ir muito bem, sim. Com o recorte em relação à questão da fábrica, um exemplo que você acabou de mencionar, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a identificação de uma área para a implantação de uma planta-fábrica, ela envolve muitas outras coisas e incentivos é o primeiro item, né? Ter um incentivo de uma cidade, ter doação de terreno ou ter disponibilidade de terreno, ter mão de obra, a questão logística. Então, para a definição de um site industrial, é um assunto bastante complexo e a gente tem dentro da Deloitte a consultoria empresarial e que tem um recorte bastante importante na leitura de incentivos fiscais, principalmente naquilo que a gente está falando de Norte e Nordeste, onde vários dos estados, Bahia, Pernambuco, enfim, Ceará,
criar uma política de incentivos para atração de empresas muito diferenciado. Então, eu gostaria só de deixar mas a minha pergunta se refere justamente ao proprietário de uma terra que fosse próximo, né, a uma implantação. Eu dei esse exemplo, me veio à cabeça esse exemplo, porque recentemente 2 montadoras anunciaram investimentos aqui no estado de São Paulo, inclusive em cidades, eu não me recordo nomes, tem nomes curiosos, não sei se você lembra, são cidades agora aqui perto desse eixo da Anhanguera, Bandeirantes, de Itu, ali, que são cidades até umas cidades pequenininhas, desconhecidas, acho que uma vai receber da Honda, não me lembro ao certo. Então eu fico pensando assim, às vezes você tem uma grande área rural e de repente você descobre que ali próximo, 10, 15 quilômetros, a prefeitura, o estado, etc., acertaram que vai ser feita uma obra de uma grande montadora, tudo. Né? Muda tudo, pode mudar essa expectativa do terreno, né? Pode mudar bastante, pode endereçar a vocação de uma maneira bastante diferente. É claro que existem muitos itens que precisam ser verificados, mas é fato que a implantação de uma fábrica e a presença de um número maior de pessoas trabalhando por conta dessa atividade, ela tem um reflexo imediato de consumo e de novas necessidades, né? Agora, você está comentando sobre vocação. Eu imagino como é dar essa notícia e mostrar outras possibilidades para esses clientes da Deloitte. Quer dizer assim, tudo bem, a sua vocação é essa, você entende que isso é interessante, mas nós estamos te mostrando um outro caminho que talvez seja tão interessante quanto, e vai dar mais certo. Como é isso? Olha, tem alguns momentos muito interessantes, né, nesse processo. É fato que a gente teve projetos que nasceram como parcelamento de solo, puro e simples, né? Vamos chamar aí de loteamento, e de repente a gente chega com um master plan de uma mini cidade, né? É um susto, porque é claro que isso acontece em anos de desenvolvimento e geralmente o timeline é de 5 a 10, às vezes até 15 anos, e é muito difícil para nós brasileiros ter essa visão de futuro de tão longo prazo, mas é fato que a gente já teve algumas situações de uma surpresa extrema do cliente e após imediatamente, não, mas isso é muito arrojado, e no momento seguinte, nossa, estou convencido de que é isso mesmo e não vou abrir mão desse planejamento. É fato que também que ele passará por revisões e modificações no caminhar do projeto, como todos, mas a gente já teve o prazer, sim, de dar notícias que as pessoas não esperavam, e foi muito bom. Foi muito bom porque está conversando com o desenvolvimento de cidade, está conversando com o desenvolvimento de região, está conversando com essa nova situação de Brasil, que é descentralizar, né? A riqueza não está só na capital, a gente tem um universo imenso de cidades, de entre 50 e 300 mil habitantes, que tem um potencial imenso, que crescem acima, né, da média nacional, e isso não vira notícia, né? Então, acho que nós estamos num momento muito importante, onde a gente enxerga potencial em vários estados, em várias cidades menores, com uma disponibilidade de áreas significativamente grandes e capazes de gerarem novas riquezas e ótimos legados para as cidades. Maravilha. Estamos entrevistando no Urbanview de hoje Roseli Cunha, da Deloitte. Lembrando que você pode participar através da nossa enquete no site da Urban Systems e também mandando um e-mail para a Sandra Lanzan. urbanview@urbansystems.com.br. Muito bem, a Sandra ali aqui ao vivo e a gente faz a tua pergunta. Roseli, como alinhar as expectativas de retorno de investimento? O retorno de investimento é algo complexo, né? Onde todo mundo está interessado. É quanto esse negócio vai me dar de dinheiro, né? E a gente o proprietário tem uma expectativa, às vezes o investidor, ou os investidores, ou as empresas que estão metidas no meio também tem uma outra, você falou, são diferentes pontos de vista, cada um olhando para o seu. E a própria consultoria, que tecnicamente fala assim, não adianta você esperar que você vai ter um retorno de X, nem mais nem menos. Esses pontos de vista normalmente são muito diferentes, ou a consultoria consegue, digamos, um certo consenso aí entre essas questões de retorno, de taxa de retorno? Na verdade, Gilberto, todo mundo, claro, busca o maior retorno no menor tempo, né? Esse é o desejo de todo mundo, se fosse possível, né? Mas o trabalho, ele é tão consistente e ele estabelece bandas e
tempos de desenvolvimento muito claros, né? A gente não consegue iniciar o desenvolvimento de uma área com preço top. É uma escala de valores. Quem vai na frente e aposta primeiro vai pagar mais barato. Exato. E quem chegar no final, quando a coisa está consolidada, vai pagar mais caro. Isso é óbvio. Claro, né? isso é óbvio. Isso acontece, é uma prática de mercado irrefutável. Mas há que ter as pessoas, os desenvolvedores e os proprietários, quando eles recebem um material que de fato indica e prova os limitadores, quando você puxa a concorrência, quando você diz que o custo de construção é tanto e que, portanto, o limite de mercado é aquele, não é outro, e que qualquer coisa acima disso é um risco para o projeto como um todo, e aí se a gente estiver falando de um projeto de 15 anos, é um peso bastante significativo. Então, nós não recomendamos, a gente bota as informações todas para serem analisadas e, na verdade, não é um consenso, é aquilo que se pode realizar, né? Então, acho que o melhor caminho, primeiro, é o do entendimento e compreensão daquilo que se está apresentando e daquilo que é possível, os mecanismos de transformar aquele projeto em algo real. É sabido que o mercado ele é elétrico, ele está acontecendo, ele é vivo, né? E que se a gente conseguir trabalhar de uma maneira bastante saudável, nós estamos cuidando do nosso mercado, né? Não dá para ganhar tudo na primeira sacada. Então, isso tem acontecido, é um processo de conscientização e de conquista durante o processo, propriamente dito, e a gente tem conquistado e conseguido, de fato, bons resultados, porque nós temos uma base inicial muito forte e muito consistente, né? E muito imparcial, porque não é daí que a nossa, né, o nosso trabalho vive, sim, da boa realização e da possibilidade de fazer os negócios acontecerem. Roseli, me conta uma coisa, a Deloitte está desenvolvendo um projeto em Rio das Ostras, ali próximo a Macaé, no litoral do Rio de Janeiro, que é uma das cidades que ficaram muito bem posicionadas no ranking das melhores cidades, que foi desenvolvido pela Urban Systems para a revista Exame. Quais são as principais características desse projeto? Vamos pegar um exemplinho prático de um trabalho que vocês estão realizando. Bom, o estado do Rio de Janeiro, é sabido, é um maior polo óleo e gás, né? A bacia de Campos é algo de extraordinário e levou para a região dos lagos, mais especialmente Macaé e Rio das Ostras, uma riqueza muito grande, mas também grandes problemas, né? A cidade de Macaé hoje é uma cidade com cicatrizes, que nós não temos como reverter o processo, não há como a prefeitura reverter, porque a gente tem um tecido altamente, enfim, transformado de maneira, né, muito rápida e não houve possibilidade de desenvolvimento. Rio das Ostras é uma cidade com 50 anos apenas, resultante de royalties de petróleo, e ela foi criada e concebida para ser uma cidade dormitório, né, da região, para atender tudo aquilo que Macaé hoje não consegue. Nesse caso, nesse desenvolvimento em específico, nós temos um grande vazio urbano, era uma fazenda até pouco tempo atrás, de maneira que, de fato, é um grande vazio e que permite que as cidades se conurbem, porque nós temos uma limítrofe de municípios muito tênue, né? Ela é só política, porque física não existe essa divisão. De tal forma que propicia com que essas duas cidades elas tenham uma integração bastante interessante do ponto de vista viário, do ponto de vista de conversa urbana, porque os tecidos eles são muito próximos, e faz com que a gente tenha a possibilidade de exatamente implantar um bairro novo. É uma área bastante grande, com uma topografia e com adjetivos muito interessantes e que nos permitem fazer isso. É claro que, ao ter o conhecimento de um projeto dessa escala, a prefeitura, principalmente de Rio das Ostras, imediatamente reconheceu o valor do desenvolvimento, né? Tem interesse que o desenvolvimento aconteça porque está dando resposta para muitos itens, né? Que a cidade sozinha não consegue, porque a cidade não empreende
né? Ela não faz lote, ela não faz casa, ela não faz apartamento. E a gente tem um saldo bastante positivo e com grandes possibilidades para desenvolvimento imediato. Muito bem, mostrando aqui que o UrbanView é um programa realmente interativo, o William, que está nos assistindo, mandou, estava dando exemplo aqui das fábricas de carro, ele mandou para mim um mapa das fábricas de automóveis no Brasil. Sim. E falou que a cidade que eu estava querendo me referir era Itirapina, aqui em São Paulo, onde será instalado a fábrica da Honda. Obrigado, William, pela tua contribuição. O UrbanView de hoje está chegando ao final. Vou pedir para a Sandra consultar aqui o resultado da nossa enquete aqui para a gente fazer um rápido comentário antes de encerrar o programa. Vamos lá então, a pergunta da nossa enquete era: você avalia hoje a Alphaville enquanto exemplo de desenvolvimento urbano de uma grande área? 10% disseram negativamente, já conta com todos os problemas da grande metrópole. 40% disseram positivamente, é um exemplo de uma nova centralidade bem-sucedida. E metade, 50% e também a maioria, diz é interessante apenas para quem consegue concentrar todas as suas atividades lá. Muito bem, a gente escolheu esse exemplo de Alphaville, Roseli, porque a Alphaville, meio que aqui na Grande São Paulo, é uma grande pioneira, né, do desenvolvimento de uma grande área urbana. O empreendedor lá, como ele chama, o japonês que fez o... Takaoka, exatamente. O Takaoka foi um grande visionário e ele fez na raça ali, sem grandes pesquisas de mercado, etc e tal. Então, a gente escolheu isso aqui como um exemplo emblemático de uma grande área que foi desenvolvida ainda sem todos os recursos de pesquisa, de um olhar um pouco muito mais técnico para a história, né? E aí você está dizendo que a maioria está colocando que é interessante apenas para quem consegue concentrar todas as suas atividades lá. Como é que você avalia rapidamente a Alphaville hoje? Bom, a Alphaville, sem dúvida nenhuma, é uma grande marca, né? Ela foi uma grande loteadora e hoje ela é uma grande desenvolvedora urbana, pensa como centralidade, pensa como cidade, uma evolução natural de um produto que no passado nasceu, se transformou e hoje tem uma nova realidade. A gente entende que os produtos Alphaville são de excelente qualidade e que precisam, sem dúvida nenhuma, de um fomento para a implantação dos seus produtos, né? No caso, os loteamentos precisam acontecer casas e todo aquele desenvolvimento que está a reboque precisa, de fato, ser coordenado, né? Para que a implantação dos equipamentos tenha uma sequência lógica e consiga, de fato, gerar uma nova centralidade viva, né? Que ela não fique ali na paisagem. Então, eu acho que o produto está evoluindo como tem que acontecer, está no seu caminho normal. Isso tudo é muito novo para nós, né? Para todos que trabalham no segmento de construção, a urbanização é um grande desafio, né? Pela integração, por tudo que envolve. E eu acho que nós temos grandes players no Brasil trabalhando assertivamente para a gente ter essa conquista. Maravilha. E antes de também terminar o UrbanView, a Sandra vai contar para você a nossa grande novidade da semana. Bom, eu tenho um convite especial para você. Amanhã, dia 15 de maio, das 19 às 21 horas, ocorrerá o terceiro UrbanView especial Debate, o legado da Copa do Mundo no Brasil. Como debatedores, nossa mesa contará com Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, Aloísio Margarido, diretor comercial da Aeroportos Brasil Viracopos, Bruno Omori, presidente da ABH São Paulo, Rodrigo Prada, diretor do Portal da Copa, Flávio Cheves, presidente da ADAX, e você, é claro, nosso convidado especial. Assista ao vivo em www.altv.com.br e envie suas perguntas e comentários para urbanview@urbansystems.com.br. Nós aguardamos você amanhã, então. Até lá! Maravilha, o debate de amanhã vai ser o legado da Copa, vai ser quente o negócio. Emocionante. Vai ser emocionante. O UrbanView de hoje está terminando. A gente agradece muito a Roseli Cunha, da empresa de consultoria Deloitte, que conversou com a gente sobre desenvolvimento urbano de grandes áreas, como criar soluções integradas e multidisciplinares. Roseli, obrigadíssimo por a sua presença aqui, foi ótimo. Foi ótimo, Gilberto. Obrigada a todos. Sucesso, até a próxima. Maravilha, e nós voltamos no debate amanhã ao vivo, às 19 horas, e também na quarta-feira que vem, com mais uma edição do UrbanView. Um abraço, até lá.